Bíblias no Salmo 122, e deixe elas abertas aí, neste salmo. Será o salmo que será cantado aqui. Salmo 122. Vamos orar mais uma vez. Momento de culto, momento importante, como estudamos aqui na EBD. É um momento de resposta àquilo que Cristo fez por nós, na nossa esperança e confiança nele. Então, o nosso culto reflete muito sobre a nossa comunhão, sobre o nosso relacionamento com Deus, que é baseado no sacrifício de Cristo. Que possamos agora, então, revisitar esses sentimentos, essa gratidão para com Cristo, porque o nosso culto se resume a isso. Que possamos realmente pedir que o Espírito Santo esteja nos trazendo à memória tudo o que Ele fez, nos dando esses sentimentos para cantar com alegria, para exaltar o nome de Deus. Busque isso no Espírito. Que possamos orar agora agradecidos por estar aqui também, porque é Ele que te trouxe aqui, amado, para falar com cada um de nós mediante a palavra e realmente nos conformar cada vez mais à imagem de Cristo. Vamos orar? Busca ao Senhor. Eterno Deus, nosso Pai, te buscamos aqui, ó Senhor, engrandecemos o teu santo nome. Agradecidos, Deus, porque o Senhor nos dá mais uma vez a oportunidade de cultuar ao Senhor. O Senhor cuidou, protegeu, nos conduziu até aqui. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Pai, por esta igreja, por esses irmãos, que juntos aqui, cada um de nós, podemos ter a oportunidade, Senhor, de cultuar ao Senhor em Cristo Jesus. Porque através deste somos reunidos. Ele comprou a sua igreja com precioso sangue. Comprou os seus eleitos, comprou cada um de nós que temos fé no Senhor. Esperança, confiança nele. Obrigado, Deus. Que o Senhor realmente receba este culto. Que seja algo sincero, que possamos nos apresentar diante do Senhor em espírito e em verdade. Conduza, Deus, cada momento, cada parte deste culto. Assim te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Salmo 122, amados. Uma canção gradual de Davi, que diz o seguinte: fiquei feliz quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés pisam dentro dos teus portões, ó Jerusalém. Jerusalém é edificada como uma cidade que é juntamente compacta. Para onde sobem as tribos do Senhor, até o testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão estabelecidos os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Que a paz esteja dentro dos teus muros e a prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e companheiros, direi agora, a paz esteja dentro de ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Amados, devemos buscar aqui a representatividade de Jerusalém para um judeu, para Davi. É em Jerusalém que estava o templo do Senhor. É em Jerusalém que estava o trono de Davi. E é com base nessas alianças, nesses pactos feitos com Davi, é que ele remete essas palavras. Nós não olhamos mais para um local físico, para um local estabelecido de oração ou de adoração. O próprio Cristo disse isso em João, capítulo 4, à mulher samaritana. Chegará o tempo que nem aqui e nem lá se adorarão, mas sim aqueles que em espírito e em verdade adoram o Senhor. Então, amados, sabemos que essa Jerusalém para nós é a Jerusalém aguardada, a Jerusalém que ainda virá com Cristo, a cidade santa do nosso Senhor, onde estaremos reunidos. E assim podemos cantar essas palavras, porque a paz está nos seus muros. Ali gozaremos de paz, de alegria com o nosso Senhor.
É a herança que estudamos aqui. A herança contida em Cristo. O trono perpétuo, que é o trono do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Então, quando cantamos, conforme o Salmo 122, nos remetemos àquilo que está em Cristo, na nossa herança. E devemos estar alegres por isso. Porque o verso 1 é justamente dizendo: fiquei feliz quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que você se alegre e você remeta essas palavras ao que está prometido e guardado, assegurado em Cristo Jesus. Amém? Fique de pé, vamos juntos salmodiar ao Senhor com base no Salmo 122. Boa noite, irmãos. Louvemos ao Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Nossos pés pararam junto às portas, teus portais, Jerusalém. Construída bem compacta, onde as tribos vão subir, pois convém a Israel para o santo nome do Senhor render sua gratidão. Lá estão os tronos de justiça, os da casa de Davi. Que prospere quem te ama, pela sua paz orai. Por Jerusalém orai. Reine paz entre os teus muros, nos palácios ricos bens. Por amor dos meus irmãos, por amor de amigos meus, haja paz em ti, eu peço pela casa do Senhor. Buscarei sempre o teu bem. Amém. A próxima canção que cantaremos é o hino do cantor cristão, Crer e Observar. Louvemos ao Senhor. Em Jesus confia, sua lei observar. Ó, que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordenar. Alegria perene ilustrar.
delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mira, seus segredos priva, seu consolo constante, real. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com fé zelador, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Irmãos, a próxima canção que cantaremos é Homem de Dores. Louvemos juntos. Homem de dores, sendo Deus desprezado foi, a ira santa suportou, justiça sim nos deu. Em silêncio suportou o desprezo e dor. Faça ao Pai o teu querer, sozinho ali morreu. Oh, quão de cruz Deus tomou, sim, meu pecado expiou. Sempre cantarei, aleluia, honra e glória a Jesus. Deus o Pai sim enviou seu Filho pra morrer, nos redimiu, nos comprou, o preço Deus pagou. Oh, quão de cruz Deus tomou, sim, meu pecado expiou. Sempre cantarei,
na cruz derramou toda a maldição, já não tem poder. Quem Deus libertou, livre é sem fim. Consumado foi, nada mais restou. Sangue Santo, Deus na cruz derramou toda a maldição, já não tem poder. Quem Deus libertou, livre é sem fim. Oh, quão rude cruz Deus tomou, sim, meu pecado expiou. Sempre cantarei, aleluia, honra e glória a Jesus. Cristo se ressuscitou, a morte já venceu. Aleluia, triunfou Jesus, Filho de Deus. Oh, quão rude cruz Deus tomou, sim, meu pecado expiou. Sempre cantarei, aleluia, honra e glória a Jesus. Honra e glória a Jesus. Amém. Pode se sentar, irmãos. Provérbios capítulo 3, verso 9 e verso 10. Este é o momento de ofertas voluntárias. E se você veio preparado para ofertar na casa do Senhor, poderá então estar fazendo, após a leitura e explanação aqui do texto. Provérbios de Salomão, capítulo 3, verso 9 e verso 10. Diz o seguinte: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus ganhos. Assim se encherão os teus celeiros abundantemente, e as tuas prensas irromperão com vinho novo. Veja, amados, Salomão ele fala sobre honra. E quando ofertamos a Deus com gratidão, com o coração disposto, estamos fazendo isso, honrando ao Senhor. O quinto mandamento envolve honra. Honrar pai e mãe. Claro que isso é em todas as esferas. E tem o nosso relacionamento direto para com Deus, que exige honra. Honra também pressupõe gratidão, pressupõe respeito, pressupõe admiração. Então, amados, se você realmente é grato pelo Senhor e veio preparado para este momento, saiba que assim é prometido a todos nós, como o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, também no capítulo 16, e 2 Coríntios, capítulo 9, ele diz que certamente cresceremos nessas graças também. A graça de ofertar, o conhecimento, a fé, tudo isso vem de acordo aqui com o que Salomão está nos falando. Se você veio preparado para honrar ao Senhor com as primícias, poderá então estar fazendo. Nosso irmão Rodrigo passará no seu local
apenas acene para ele, que ele vá até aí. Você que nos assiste, caso queira ofertar, está aqui os dados bancários. IBR Mogi das Cruzes é o favorecido. CNPJ, que também é chave Pix, 39-799-944-1000 contra dígito 06. O banco é o 290, PagSeguro. Agência 0001 e a conta corrente 166-165-36, dígito 5. E você poderá, então, estar aí realizando a sua oferta voluntária ao nosso Deus. E que Deus abençoe a cada ofertante nesta casa. Queria pedir que o nosso irmão Fábio estivesse agradecendo a Deus por toda a provisão nesta casa, as nossas famílias também. Que Deus seja louvado e o seu nome engrandecido no nosso meio. Amém, irmão? Ele irá orar. Oremos juntos. Ó Deus Santo e Poderoso, quero te dar graças, ó Pai, por todas as tuas bênçãos, Obrigado, Senhor. com as quais o Senhor tem nos abençoado. Quero te agradecer, ó Deus, pela tua providência, pelo teu cuidado paternal, Muito por tudo, ó obrigado, Pai, que o Senhor tem feito a nós, teu povo. Até mesmo, ó Deus, por estarmos aqui, pelos recursos que o Senhor nos dá, Verdade, Deus. pela tua obra, ó Deus, permanecer aqui, ó Deus, sustentada pelo Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por tuas bênçãos. Obrigado, Senhor. Obrigado, ó Deus, pela gratidão que o Senhor nos dá, por podermos ofertar, ó Deus. Verdade, Senhor Deus. Aproveito, ó Deus, e peço a Ti que o Senhor nos dê sempre esse coração, sempre essa disposição, ó Deus, Verdade. essa consciência de que tudo que temos é teu, o Senhor nos deu. E devemos sim, ó Deus, ser gratos. Peço também que o Senhor abençoe o teu povo, que o Senhor abra portas, ó Deus, para aqueles que necessitam. Verdade. Que o Senhor faça, ó Deus, que a tua obra continue, que o teu nome, ó Deus, seja glorificado. Verdade. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glórias ao Senhor. Vamos ao texto, Evangelho de João, continuando aqui a exposição desse Evangelho glorioso. Hoje, no capítulo 8, tá? Iniciamos aqui o capítulo 8 hoje. Estamos avançando. Talvez em 2022 acabemos esse Evangelho, né? Mas estamos indo. João, capítulo 8, verso 1 ao 11. Tá? Essa será a sessão aqui abordada hoje. Evangelho de João, capítulo 8, verso 1 ao 11. Primeira leitura, versão King James. Depois eu passo para João Ferreira de Almeida. Tá bom? Diz o seguinte a palavra de Deus. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã, cedo, ele voltou novamente ao templo. E todo o povo vinha até ele. E assentando-se, os ensinava. Verso 3. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher pega em adultério. E, colocando-a no meio de todos, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério, no próprio ato. Ora, Moisés nos ordena na lei que tais sejam apedrejadas. Mas tu, o que dizes? Verso 6. Isso eles diziam, tentando, para poderem ter de o que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, escrevia com seu dedo no chão, como se não os ouvisse. Verso 7. Então, quando eles continuaram a perguntar-lhe, ele, levantando-se, disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. Verso 8. E tornando a inclinar-se, escrevia no chão. Verso 9. E eles, ouvindo isto, sendo condenados por sua própria consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. E Jesus foi deixado sozinho, e a mulher em pé no meio deles. Verso 10. Tendo Jesus se levantado, e não vendo ninguém senão a mulher, ele disse: Mulher, onde estão aqueles
teus acusadores? Nenhum homem te condenou? Verso 11. E ela disse: nenhum homem, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Até aqui. Vamos orar? Momento de total dependência do Espírito Santo para a compreensão e a aplicação em nossos corações. Então que você ore, meu irmão, para que Deus exerça aqui mais uma vez a sua graça, a sua misericórdia e o Espírito fale a cada um de nós. Amém? Vamos buscar isso no Senhor. Oremos. Eterno Deus e Pai, Deus de graça, Deus misericordioso, queremos agora te pedir, Deus, a compreensão das Escrituras, a qual dependemos exclusivamente do Teu Espírito, que nos revela, que nos exorta, que nos ensina, que nos santifica mediante a palavra. Que Ele venha, Deus, a aplicar todos esses preceitos em nós e que possamos ser conformados a Cristo, ó Deus. Nos ajude. Reconhecemos a nossa insignificância diante do Senhor. O quão nulos, o quão dependentes somos de Ti, porque por nós mesmos não conseguimos entender. Não conseguimos, ó Senhor, viver as Suas palavras. Mas o Teu Espírito nos concede essa capacidade. Nos ajude mais uma vez, ajude a Sua igreja, Senhor. Edifique ela no poder da Sua palavra. E que esse pregador, Deus, não fale por conta própria, mas pela fidelidade às Escrituras. Não com presunção, mas sim, Deus, com a dependência do Teu Espírito também. Que essas palavras sejam palavras de vida, luz para os nossos pés, alimento para as nossas almas. E assim dependemos do Senhor. Obrigado, Deus, por mais uma vez ter contato com a Sua palavra. Nos relembre, nos mostre o caminho. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. João 8, do verso 1 ao 11. Mais especificamente, devemos também pegar o verso 53. Do verso 53 do capítulo 7 até o verso 11 do capítulo 8, esse é um texto muito questionado. Muitos eruditos, muitos estudiosos questionam a autenticidade desse texto, irmãos. Então, antes de mais nada, precisamos deixar isso bem claro diante dos irmãos. Afirmando esses eruditos que os melhores e mais antigos manuscritos não contêm essa história, irmãos. Sim. Precisamos analisar, então, quando um texto é questionável, quais são as suas evidências. Evidências internas, que realmente colaboram. Então, se dentro das Escrituras ele não vai ferir outros princípios, e também evidências externas. Analisando as duas, chegamos em algumas conclusões. A primeira delas, evidências externas, Papias, um dos pais da igreja, discípulo de João, parece ter conhecido e exposto essa história nos seus relatos. Além dele, temos o historiador Eusébio de Cesareia, um judeu, historiador do primeiro século, a qual relata também esta passagem. Então temos algumas evidências internas. Externas e internas também. A sua colocação aqui, primeiramente devemos analisar o que prejudica o entendimento, e a validade desse texto. Muitos estudiosos vão dizer que ele faz uma quebra de raciocínio. Porque lembre-se, no capítulo 7, Jesus está na festa, correto, irmãos? Ele faz diversas reivindicações sobre si, como sendo filho de Deus, que quem crer nele fluirão de rios de água viva. Então, isso é em consonância com os atos da festa. A festa dos tabernáculos, que está ocorrendo aqui, ela era prefigurada com acontecimentos que remetiam para a libertação do Egito e a peregrinação do povo no deserto. Ou seja, durante essa uma semana, eles viviam em barracas, eles estavam em barracas, remetendo à peregrinação. Eles levavam água, o sacerdote levava água até o altar e despejava, também remetendo quando Deus fez com que saísse água da rocha.
Eles acendiam tochas, candelabros, para iluminar o templo, simbolizando também a coluna de fogo que acompanhou os israelitas. Então veja, que no verso 12, assim como ele fez no verso 37 do capítulo 7, onde ele diz, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se algum homem tem sede, deixe-o vir a mim, a beber. Justamente em consonância com o que eles estavam fazendo na festa. No verso 12 do capítulo 8, ele vai fazer, então Jesus tomou a falar-lhes dizendo, eu sou a luz do mundo. Justamente em consonância com um dos atos da festa. Parece que essa história, então, da adúltera aqui está em um local um pouco dissonante. Essa é uma das críticas textuais em cima desse texto. Tá? Porém, amados, ele não contém nenhum ensino que contradiz o restante das Escrituras. Nenhum. O quadro que pinta o sábio, amando, e o sábio é Cristo, ele se encontra aqui amando, perdoando, salvando, e é consistente com o retrato da Bíblia sobre Jesus. Por mais que nos pareça estranha a colocação dele aqui, ele não desrespeita nenhum outro relato de Cristo. Então, tomando por base a sua colocação, respeitando o cânon do Novo Testamento também, vamos abordar expositivamente esse texto. As qualidades aqui salvíficas de Cristo é ressaltado, irmãos. É ressaltado. E esse é o foco. Esta passagem não é principalmente a história de uma mulher adúltera, porque muitos focam nisso, né? A história da mulher adúltera, não. O foco aqui é as qualidades salvíficas de Cristo. É isso que você precisa focar neste texto. Ou dos líderes religiosos hipócritas, né? Aquelas pessoas que não gostam do não julgueis, né? Eles gostam desse texto. Que cinicamente esses hipócritas religiosos usaram, né, para atacar Jesus. Então o foco também não é esse. A figura central desse drama emocionante, de imoralidade, hipocrisia e perdão, como em todo o Evangelho de João, é o Senhor Jesus Cristo. E para que entendamos as qualidades salvíficas de Cristo ainda mais, vamos entrar nesse texto. No verso 1, a partir de agora, utilizando a versão João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Disse o Senhor: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, né? Diz o verso 1 aqui. Aonde é? Algumas perguntas ao texto devem ser feitas. Aonde é esse monte? Que Monte das Oliveiras é esse? Os homens, devemos relembrar aqui, amados, que os homens enviados para prender Jesus, estão recordados disso? Retornaram de mãos vazias. Isso foi visto semana passada na exposição. Assim, a sessão do Sinédrio, onde estava Nicodemos, e ele se opôs a eles, né? Teve uma posição neutra. Pô, vamos julgar Jesus sem realmente ouvi-lo, né? Como prescreve a lei. Então, saímos dessa sessão do Sinédrio, da intenção de prenderem Jesus, e não dando certo. A multidão no templo também se dirigiu às suas habitações. Jesus se retira para uma noite no Monte das Oliveiras, após aquela cena de interrogatório entre os fariseus. Talvez para pernoitar no Getsêmani, o jardim que está no sopé do dito aqui, Monte das Oliveiras. Teria Jesus saído da cidade para evitar ser preso? É uma possibilidade. Sabendo que o tempo apropriado para sua prisão e crucificação ainda não tinham chegado. Mas analisando os outros evangelhos, nós sabemos que esse Monte das Oliveiras, que é justamente no seu sopé que fica o jardim, né, do Getsêmani, era um local habitual de Jesus descansar. Lucas, capítulo 21, verso 37, relata isso, que era um local habitual de descanso. Veja só, Jesus passava o dia ensinando no templo, e ao entardecer saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras. Justamente esse monte aqui, a qual João relata, onde Jesus sai de Jerusalém e vai pernoitar. Esse é o Monte das Oliveiras. É para lá que Jesus se retirou.
Verso 2. E pela manhã cedo, tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. Então, pela manhã, Jesus sai desse monte, vai para o templo em Jerusalém, mais uma vez, e passa a ensinar. Mais uma vez é ressaltado aqui a coragem, o objetivo de Cristo, em mesmo a meio às perseguições, ele permanecer ensinando, permanecer pregando a essas pessoas, essas almas sedentas. O texto observa, amados, de forma simples e sem alarde. No início da próxima manhã, ele voltou ao templo para ensinar, não se intimidando com a presença desses líderes, sem um arauto angelical anunciando a sua chegada, nem através de algum milagre para atrair a multidão. Perceba que nesta festa, desde o capítulo 7, Jesus não realizou mais milagres. Ele permaneceu ensinando. Ele foca aqui, pela cronologia que temos dos evangelhos, 6 meses de antecedência para chegar ao ato da crucificação, ele permanece ensinando, segundo os relatos bíblicos. Não sabemos se este era o 8º dia da festa ou se era o dia seguinte, como já indicamos. Lembram disso semana passada? Não sabemos ao certo. Mas ele retorna. Retorna para o palco da perseguição. Retorna para o palco aonde as pessoas estão querendo matá-lo. Mas confiadamente, em o tempo, respeitando o tempo e a confiança do plano de Deus, ele permanece ali ensinando. E diz o texto aqui, conforme João, que todo o povo vinha ter com ele. Em sua humildade, o Senhor, sem usar truques de comercializar ou promover a si mesmo, fidedigno às Escrituras, e oferecendo seu ensino gratuitamente a todos que quisessem ouvir. Ensino que possuía autoridade, era passivo de grande admiração. Lembra no verso 15 o que disseram sobre o seu ensino? Capítulo 7, verso 15. E os judeus se maravilhavam, dizendo: como conhece este homem letras, não as tendo aprendido? Eu imagino que ouvir Jesus Cristo era algo admirável, irmãos. A autoridade com que ele ensinava, como ele falava do plano redentivo do Pai, sobre o seu envio, era algo de ficar horas e horas sentado diante desse Deus maravilhoso, ouvindo. E é justamente o que está acontecendo aqui. O povo, todo o povo vinha ter com ele. Certamente os líderes religiosos da época, olhando toda a multidão, indo até Cristo, despertava dentro deles inveja, orgulho, raiva. Mas Cristo, assentando-se, os ensinava. Este estilo típico rabínico de se sentar era algo comum entre os judeus. Os rabinos se sentavam, ensinavam nas sinagogas. Ele simplesmente sentou-se em um lugar, no complexo do templo, e começou a ensinar o povo. A simplicidade do evangelho, irmãos, é ressaltada aqui. É destacada, sem grandes acentos ou meios acústicos de última geração. Apenas a palavra pura e simples. Eu vejo muitas pessoas, amados, buscando estruturas, conforto nas igrejas. E isso acaba sendo critério para muitos. Pessoas que se apegam a meios superficiais e adjacentes, e não a centralidade das Escrituras. Não a centralidade dos ensinos. Quando eu vejo a história dos puritanos, por exemplo, a qual eles pregavam a céu aberto, debaixo de árvores, e as pessoas se reuniam ali para ouvir a palavra de Deus. Humildemente, Cristo senta. Na simplicidade do Evangelho, ele ensina. E isso é admirável. A pergunta que eu faço aos irmãos é: será que precisamos de um local? Será que realmente precisamos nos prender a meios físicos? Será que já não temos tudo? Não temos a comunhão em Cristo e não podemos nos reunir em qualquer lugar que seja? Estamos passando por um impasse de renovar o aluguel deste local.
Mas a minha certeza, a minha confiança e o meu descanso é que, mesmo que não estejamos aqui, podemos nos reunir em qualquer lugar, nos sentar e ouvir da palavra de Deus. É isso que devemos ter em nossos corações, amados. É isso que Cristo nos ensina, a simplicidade do Evangelho. Verso 3. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. João aqui já ressalta dois grupos, né? Escribas e fariseus. Ao dizer o evangelista que os escribas e fariseus lhe trouxeram uma mulher, sua situação é dizer que isso foi feito de comum acordo entre si, com o fim de apanhar Jesus numa armadilha. E você percebe que os envolvidos aqui eram pessoas que conheciam a verdade. Os escribas quem eram? Eram os relatores, eram aqueles que cuidavam, dois grupos que são apresentados com frequência nos evangelhos. Os escribas, esses chamados de advogados, eram os especialistas na interpretação da lei. Eles eram normalmente, mas nem sempre, fariseus. Mas os fariseus em si eram notados, principalmente por sua estrita observância da lei. Os fariseus são destacados pela oratória, aqueles que passavam para o povo os ensinos, como eles deviam conduzir as suas vidas, como eles deviam observar a lei. E logo também, né, de uma maneira bastante ressaltada nos evangelhos, hipócrita, também observavam, jejuavam 2 vezes por semana, eram os que oravam nos templos, enfim. Justamente esses dois grupos se reúnem, estão juntos aqui, pegam essa mulher em adultério e levam até Jesus Cristo. Então, algo que você já deve fixar na sua mente. Não estamos falando de pessoas leigas. Não estamos falando de pessoas que não conhecem o que prescreve a lei. Diz João aqui no Evangelho, trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Não se informa a procedência dessa mulher, quem realmente ela é, da onde que ela veio, se realmente ela estava na festa ou não, mas se pressupõe que sim, pelo contexto em que estamos. Mas de repente, Jesus ensinando essas pessoas, ele é interrompido por escribas e fariseus, trazendo uma mulher que fora pega em flagrante no ato de adultério. O interessante é que os fariseus, os escribas, eles achavam inconcebível interrompê-los no meio de um ensino nas sinagogas. E o que eles fazem? Justamente isso. Eles pegam essa mulher, escorraçam ela e colocam ela de frente de Jesus, no meio de um ensino. Deus pregando e ensinando, e homens atrapalhando e o interrompendo. Sua prisão pode ter sido ordenada pela polícia do templo. Lembra aqueles que foram enviados para prender Jesus? Né, os oficiais, a serviço do Sinédrio, que pretendessem levá-la àquele grupo para ser julgada. Então vejam, amados. Ela aproveita a festa aqui, né, respeitando o contexto em que estamos, para pecar. Porque o fato é, ela pecou. Cristo a repreende, de certa forma. Vá e não peques mais. Então o adultério aqui não é figurado. Não é algo aqui que não aconteceu. É literal. Ela pecou. Ou seja, irmãos, pense comigo, se realmente uma festa está acontecendo, a festa dos tabernáculos, uma festa obrigatória, prescrita pela lei, quantos judeus e quantas pessoas estavam reunidas em um mesmo local? Em tendas. Muitas pessoas. E quando tem muitos pecadores em um mesmo local reunido, o que você acha que pode acontecer? Coisa boa que não é. Mesmo reunidos para observar uma festa onde remetia a glória de Deus. As caravanas certamente já haviam se dispersado, como vimos, né, o último dia da festa. E o povo que tinha vindo de todas as cidades, vilas, campos, e permanecido 1 semana habitando em cabanas improvisadas, e todos alegres, contentes,
essa moça aproveitou o burburinho da multidão para dar vazão aos seus desejos. Certamente ela foi apanhada em meio a essa multidão, em algum local específico, né, no ato de adultério, como relata o texto. Verso 4. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E pondo-a no meio, imagina então Jesus no ensino, você não pode perder essa contextualização do cenário onde Jesus está ensinando. E pondo ela no meio, disseram: esses homens em total desrespeito, amados, a palavra de Deus sendo ensinada, ministrada, uma atitude ultrajante, interrompem intencionalmente Jesus, abrindo espaço entre a multidão, de modo a ter acesso próximo a Jesus, colocando a infratora de frente para com o nosso mestre, sem que houvesse chances de promover algum obstáculo. Eles queriam, irmãos, colocar essa mulher face a face com Jesus, para que não houvesse dúvidas, essa ou talvez aquela, ou de longe Jesus não pudesse enxergar. Eles levaram a infratora e colocaram na frente de Jesus. Está aqui Jesus. Pegamos ela em adultério, no próprio ato. É o que eles dizem: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato. O próprio ato aqui vem do grego epautóforo, que significa pegar no ato de roubo, no flagrante. Pegaram ela lá em flagrante. Segundo o texto, adulterando. Se dirigindo com polidez dissimulada, perceberam? Mestre, Rabi, talvez na sua Bíblia esteja Rabi. Toma um pretexto para exprimir uma acusação, e eles exibem a hediondez de sua perversidade. Se fosse matéria indubitável, irmãos, eles já possuíam a lei e a autoridade para julgá-la. E é isso que começamos a perceber aqui na malícia desses homens, a hipocrisia desses homens. Pergunto aos irmãos, eles tinham autoridade o suficiente para repreender, para julgar, ouvir o caso, levar para o sinédrio e estabelecer logo ali a condenação daquela mulher? Tinham. Fizeram isso com o próprio Cristo. Aí a pergunta é: Cristo fazia parte do sinédrio? Não. Então por que foram levar para Jesus? O que Jesus tem a ver com o adultério daquela mulher? Então fica claro que aqui existe um plano. Existe uma intenção de colocar Jesus em uma situação onde ele não saiba responder ou ele seja negligente com o ato. Percebam, irmãos, a mulher em flagrante. Esses homens armam então um julgamento dissimulado. Mestre. Esses homens apenas falavam mestre da boca para fora, irmãos. Mestre. Contudo, o relato deixa claro a impressão que esses líderes religiosos estavam simplesmente usando a mulher como pretexto e que não tinham interesse em levá-la ao sinédrio. Assim como se realmente pensassem que Jesus tinha autoridade para julgar tais casos. Eles queriam, de certa forma, colocar Jesus em uma situação constrangedora. Imagine as pessoas ali ouvindo, como vocês estão ouvindo aqui agora, no meio do culto, no meio do ensino, as pessoas colocam aqui uma mulher adulta. Ei, mestre, o que você faz? Eu mandava guarda ali, depois a gente resolve isso aí. Mas não. Eles queriam uma resposta, uma pronta resposta. No verso 5 eles continuam argumentando. E na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Começa a perceber? Tu, pois, que dizes? Moisés fala isso. E você? Então vocês começam a perceber a intenção de analisar as palavras de Jesus para perceber se ela é contraditória com a de Moisés.
E na lei mandou Moisés que tais sejam apedrejados. Eles falam isso com base em Levítico, capítulo 20, verso 10. E certamente a moralidade da lei está sendo aqui quebrada. Qual que é o mandamento, irmãos? Que prescreve o adultério? Sétimo mandamento: não adulterarás. Cristo seria porventura contrário ao que Deus prescreveu? Pois eles queriam saber isso. A lei prescreve, irmãos, para esses atos pena de morte. O próprio Jesus confirmou a condenação do Antigo Testamento de adultério. E, na verdade, ele fez uma proibição mais forte. Ele foi além. Condenando não apenas o ato físico. Ele disse que aquele que olhar, aquele que desejar, já adulterou. Então você percebe que Cristo foi além do olhar apenas do ato. Mas veja Levítico 20, verso 10, o que diz. Olha a lei. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Olhando para isso aqui em tela, irmãos, o que está estranho? Cadê o homem? Cadê o homem? A mulher adulterou sozinha? Adulterou com o pensamento sozinha? Cadê o homem? Não trouxeram o homem. Trouxeram apenas a mulher. E ainda fazem uso da lei, olha a distorção. Na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Jogam esse abacaxi no colo de Jesus, esperando a reação. Eu imagino as pessoas olhando e esperando a solução desse caso. Mateus 5, verso 27 e 28 vai falar sobre a visão de Jesus sobre adultério. E você já percebe que ele é totalmente contrário ao adultério. Ele não é a favor. Ele condena esse ato. Veja, vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Sétimo mandamento. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Cobiça, concupiscência. Onde estava o homem, como os irmãos perguntaram? Do ponto de vista puramente legal, esses homens estavam corretos em dizer que a mulher merecia morrer. Estavam corretos. Mas as circunstâncias sugerem que eles tinham outra coisa em mente. Por sua própria natureza, o adultério é um pecado que envolve duas pessoas. Duas. Contudo, os fariseus estavam acusando apenas a mulher. Por que trazê-la a Jesus, como eu perguntei aos irmãos? Aqueles que tinham apreendido a mulher tinham certamente visto que ele também, já que ela havia sido apreendida no próprio ato, porque eles também não prenderam o homem e levaram a Jesus. As perguntas começam a brotar. Por que não julgá-la em seus próprios tribunais, onde normalmente seriam ouvidos tais casos? Por que em Jesus? Jesus não era um juiz ou um membro do Sinédrio. E eles perguntam para Jesus: tu, pois, que dizes? Tu, pois, o que dizes? Sua intenção, porém, era constranger a Cristo, afastando ele do seu ofício de pregoeiro da graça, para que parecesse ser volúvel e instável. Declaram expressamente a lei, eles destacam a lei, para que obrigassem Cristo a dar uma sentença já formulada pela lei. Pois não era lícito inocentar aqueles a quem a lei condenava. E, em contrapartida, se ele desse o seu assentimento à lei, forçaria a conclusão de ser tanto incoerente, assim como esses homens. Porque se ele decreta, ele fala: não, pedreja. Ele seria incoerente, porque cadê o homem? Logo, isso seria um motivo para acusar Jesus Cristo como não conhecedor e não cumpridor da lei. Isso me chama a atenção. A habilidade hipócrita e maléfica desses homens. E muitas pessoas dentro da igreja. Pessoas que gostam de argumentar em favor de si mesmas, utilizando a própria palavra. Quantas vezes, irmãos,
Eu fui aconselhar pessoas, veja, você está errando neste ponto, nisso, você precisa se arrepender. Não, mas veja, eu fiz isso com base nisso. E o ato é explicitamente errado e condenado pela palavra. Mas as pessoas querem argumentar, tornar o bezerro de ouro tão santo e tão belo quanto ele não é. Amados, nós temos que ser fiéis e totalmente sujeitos às Escrituras. E quando eu falo fiéis e sujeitos, estou falando em não usá-las para proteger pecados nossos. A atitude que é encontrada nesses fariseus, nesses escribas, ela é constantemente encontrada em muitos cristãos. Criar-se defesa, criar-se argumentos para respaldar e defender o que não é defendido, o indefensável. Isso é sujo. Isso não provém de Deus, irmãos. Nós temos que ser sinceros com nós mesmos e buscar a minha conduta, o que diz a palavra sobre a minha conduta. Isso aqui é um espelho para nós, irmãos. Esses fariseus, se eles fossem sinceros consigo mesmos, se eles fossem transparentes, eles sabiam como resolver aquilo. E isso nos coloca para pensar sobre as nossas atitudes. Verso 6. Isto, diziam eles, tentando. Veja a intenção desses homens. Tentando. Para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Diz aqui, João, isto diziam eles tentando. A palavra tentar aqui vem do grego peirazo. O verbo é usado aqui no sentido maligno, porque esse mesmo verbo você encontra no capítulo 6, verso 6. Dá uma volta um pouquinho aí. Quando Jesus pergunta a Filipe onde nós compraremos pão para que estes possam comer. E no verso 6 do capítulo 6, João relata, mas dizia isso para pôr à prova, porque ele bem sabia o que ia fazer, que no caso era multiplicar os pães e peixes. O verbo peirazo aqui, tentar, ele é colocado no verso 6 do capítulo 6, no bom sentido. Cristo estava provando a fé de Filipe. Já aqui, irmãos, é num aspecto totalmente maligno. Utilizar a palavra para colocar em uma saia curta, para que se tenha do que acusar Jesus Cristo. Levar a pecar é o significado do verbo peirazo, num aspecto negativo, levar a pecar. Você já pensou utilizar a santa palavra, as sagradas escrituras, utilizar ela para fazer alguém pecar? Você já pensou nisso? Você acha que existem pessoas que utilizam desses artifícios? Utilizar a palavra para que você possa pecar. Isso é demoníaco, irmão. A palavra, ela foi feita para trazer a fé, através da pregação do Evangelho, e para nos santificar. A palavra é santa, boa, justa. Eu não posso utilizar isso para colocar o irmão, usar isso para o meu próprio benefício, como muitas pessoas estão fazendo. Para oprimir o povo de Deus, para reprimir, para obrigar. Isso é maligno, isso é demoníaco. A palavra de Deus foi feita, irmãos, para que gere vida em nós. E não peiraço. Não peiraço. Evidentemente, o propósito deles era o seguinte: provocar Jesus a dar uma resposta que fosse uma violação da lei de Moisés. A seguir, fazer disso uma acusação oficial contra ele. Daí, com base nessa acusação, condená-lo em uma sessão oficial do Sinédrio. Finalmente, estigmatizando como um transgressor, manchando Jesus Cristo. Destruir sua influência sobre o povo.
O texto é claro, João fala para que tivessem de que o acusar. Esse propósito é muito bem definido. E explica, por que o homem envolvido na transgressão do adultério não foi levado junto? Isso explica. Por que Levítico capítulo 20, verso 10, não foi cumprido como prescreve? Porque eles tinham que levantar uma acusação contra Cristo. O desafio trazido pelos escribas e fariseus também levantou uma questão mais profunda, irmãos. Ou seja, como a justiça e a misericórdia divina se harmonizam? Deus é santo. Sua lei é santa. Jesus é santo. E ele está dentro da lei. Ele cumpriu toda a lei. A lei não sabe nada de perdão, irmãos. O salário do pecado é a morte. E quem desperta isso no pecador é justamente a lei. Pois a lei opera a ira. Romanos capítulo 4, verso 15. Como então Deus pode perdoar pecadores sem violar sua santa lei? Este caso vai suscitar essa questão. Jesus sendo santo, como que ele vai administrar essa situação? Tem princípios salvíficos nessa passagem? Sim. Isso exemplifica muito como que Jesus vai lidar com isso. É a forma como Deus lida conosco. A resposta é: como continuar sendo santo? Como ainda a lei permanece sendo santo e Deus santo, perdoando um pecador? Por meio de Jesus Cristo. E é justamente este que está inserido aqui nessa cena. A sua morte sacrificial satisfez plenamente a justiça de Deus. E quando eu falo de justiça de Deus, é o que a lei exige de nós. E se eu sou um pecador, a morte está sobre mim, como me livrar disso? E Deus se manter sendo santo e justo? Através do sacrifício expiatório, a propiciação encontrada em Cristo Jesus. Aqueles que colocam a sua fé em Cristo são justificados como um presente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus, exibido publicamente a Ele, como propiciação em seu sangue pela fé. Somente assim pode existir perdão e Deus permanecer santo. Somente através de Cristo. Porque se Deus te perdoasse, meu irmão, sem exigir uma pena, sem exigir um cumprimento da lei, ele seria injusto e logo ele não seria santo. Por isso Cristo, para ser a substituição em nosso lugar, pagar o preço pela culpa. Por isso Cristo. Ele é a nossa esperança. Veja Romanos capítulo 8, verso 3. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Por quê? Porque ele cumpriu a lei de Deus. Cristo Jesus. Essa é a mensagem da salvação, irmãos. É o clímax dessa história, é o ponto alto. A cena dramática no pátio do templo havia chegado no seu clímax. A mulher, seu pecado exposto publicamente, humilhada, apavorada e prestes a ser apedrejada. Eu imagino a condição dessa mulher e como ela foi levada. Talvez, e não passa de um talvez, porque o texto não deixa claro, ela ali com aquelas pequenas roupas, porque foi pega em flagrante, levaram ela no meio da multidão, olha aí, a adúltera, exposta, humilhada, apavorada. Se você analisar essa mulher, irmãos, é justamente o que a lei faz em nós. A lei nos humilha, irmão. A lei revela, nos apavora, nos põe medo. Você constantemente nessa vida cristã, você fica, eu não consigo cumprir. E a lei vem com peso
sobre você. Está vendo? Você é um mau marido. Está vendo? Você não cumpre, você não sabe cuidar dos seus filhos. Está vendo? A lei ela sempre vai ter esse aspecto de suscitar em nós a culpa. E isso não é ruim não, irmãos. Porque isso revela em nós a nossa necessidade. É justamente expresso aqui, representado por essa mulher. Apavorada, humilhada, prestes a ser apedrejada. O salário do pecado é a morte. E não existe pecado onde não existe a lei. Como resolver isso? Os escribas, fariseus, estavam exultantes. Eu imagino, coitada daquela mulher. O ato condenável, sua atitude condenável. Mas cadê a misericórdia? O que está faltando aqui? Eu imagino esses escribas fariseus lá. Agora eu quero ver. Como que ele vai resolver isso? Não estavam nem preocupados com a condição da mulher. Não estavam preocupados com misericórdia. Não estavam preocupados com nada. Eles estavam preocupados em aniquilar Jesus Cristo. Não importa o preço. Pensando que tinham pego Jesus em um dilema impossível. A multidão ali observando com seus olhos arregalados, observando atentamente para ver como Jesus reagiria. E como Jesus reage? Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Você precisa entender essa atitude de Cristo. O que isso representa? Talvez se fosse você, já dava ali o seu veredito. Não! Perdoe a mulher, tal. Jesus não responde. Inclina-se e desenha no chão. Com essa atitude, ele pretendia mostrar o quê? Quando uma pessoa vem para você falar algo muito importante, você se inclina? O que isso representa? Ignorou eles. Jesus pretendia mostrar que menosprezava eles. E que os que conjecturam que ele escrevia isso ou aquilo outro, porque você já deve estar se perguntando, o que Jesus estava escrevendo? Não é revelado, irmão. Mas muitos gostam de falar, Agostinho, por exemplo, ele cria dessa forma que Jesus realçava, ao escrever no chão, a distinção entre a lei e o evangelho. Porque Cristo não escreveu em tábuas de pedra, mas no homem, que é pó da terra. Mas isso é uma conjectura. Isso é uma... Agostinho gostava, né, de ir longe. Agostinho gostava disso aí, né? Antes ele pretendia nada mais, nada menos que mostrar quão indignos eram eles de serem ouvidos. Eles eram dignos do silêncio. Existem situações em nossas vidas, irmãos, principalmente essas que envolvem respostas teológicas, que é melhor você ficar quieto. Principalmente identificando a intenção das pessoas. E algumas perguntas você deve fazer antes de entrar nesses debates. Isso glorifica o nome de Deus? Isso traz santificação para as pessoas? Então por quê? Por que eu devo entrar nisso? Por que eu devo debater? Por que eu devo dar resposta àqueles que não querem a resposta? Eles querem outras coisas. Jesus se inclina e escreve com o dedo. Não quis o Senhor nos revelar se Jesus escreveu palavras ou traços, figuras, nem se palavras o que escreveu, para quem ou por quê. Não é revelado. Apesar disso, se é preciso tentar uma explicação, deve ser condizente com o contexto. Eu já vi pessoas falando que ele escreveu. Sabe aquele símbolo do evangelho que é o peixe? Já ouvi crente falar que ele desenhou aquele peixe no chão. Com base em quê? Não sei. Mas se ele escreveu alguma coisa, e o que ele escreveu, deve respeitar o contexto em que o texto está. Amados, como vimos, o contexto retratou as profundezas da depravação humana. Não tanto da mulher. Porque eu comparando com a mulher e a atitude desses homens, é difícil você encontrar, né, diferença entre os dois atos. O adultério e a hipocrisia desses homens.
mas sim dos escribas, irmãos. Eles eram hipócritas, perversos, homens com homicídio em seus corações. O contexto revela o que significa o ato, irmãos. Em consonância com esse contexto, cremos que a explicação mais favorável é esta. Jesus ficou tão chocado com a dureza insolente dos seus inimigos, que permaneceu por um longo tempo em silêncio, apenas rabiscando figuras ou letras na areia. Foi um silêncio que falou por mais alto do que palavras. Um silêncio. Eu percebo as pessoas que estavam ali aprendendo com Jesus. Jesus falando, ensinando, mostrando. Aí chega um caso e ele fica quieto. Jesus nos ensina que existe a hora do silêncio, irmão. Jesus nos ensina que não é tudo que deve ser respondido. Jesus nos ensina que nós devemos empenhar a nossa vida enquanto é dia em pregar a mensagem da salvação, pregar o Evangelho. E não levantar situações hipócritas, discussões infundadas. Esse é um silêncio aterrorizante e que deveria nos causar temor. Porque se Cristo pretende a salvação de homens mediante a mensagem do Evangelho, quando ele se cala, o que se pressupõe? Que o silêncio de Cristo é a mesma coisa que reprovação. Esse silêncio nos lembra uma passagem que me causa muito temor. Apocalipse capítulo 8, verso 1. Em ambas as passagens é um símbolo de horror. O silêncio e rabiscar na areia, que tanto precede como se segue as palavras que Jesus falou nessa ocasião de Apocalipse. Dá a essas palavras um tom de majestade e temor. A reprovação que precede a destruição. Lembre-se comigo, Apocalipse 8, verso 1. Quando ele abriu o 7º selo, e aqui era de reprovação e destruição, houve um silêncio nos céus, cerca de meia hora. A coisa mais terrível é Cristo não responder. A pior coisa é ser rejeitado diante da dureza do coração dos homens. Cristo, quando abriu, não se achou ninguém digno de abrir os selos, apenas Jesus Cristo, porque Deus outorgou a ele toda a autoridade, toda a supremacia, todo o louvor, o único digno de abrir os selos. Quando ele abre o 7º selo, houve um silêncio nos céus. O relato de Apocalipse, pelo mesmo escritor aqui, João, é terrível, irmãos. Aqueles que já leram Apocalipse sabem que o que é descrito ali, as mortes, a rejeição de Jesus, é tão terrível. A morte vai ser tão grande, irmãos, neste período, que segundo os relatos de Apocalipse, o nível de sangue chega à altura da boca dos cavalos. De tamanha chacina que acontecerá. Mas não sangue inocente. Sangue de reprovados pelo silêncio. Verso 7. E como insistissem, veja só, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que de entre vós está em pecado, está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Então, quando eles continuaram, veja, insistiram. Jesus não queria responder. E aí, insistiram. Fale Jesus. Insistindo. Sem se abaterem pelo silêncio inicial de Cristo. Os perseguidores continuam pressionando por uma resposta. Podendo imaginar que a conversa deles foi nessa ordem, enquanto permaneciam ali, assediando o Senhor. Bem, o que você diz? Concorda com Moisés? Não concorda? E aí, Jesus? Devemos apedrejá-la?
como requer a lei de Moisés? Ou devemos libertá-la? O que você diz? O que você diz? A importunação desses homens. Aqui é destacado a paciência e a longanimidade de Jesus Cristo. Se fosse eu e você lá, some daqui vocês, vai embora. Vai embora. O que vocês querem? Mas não. Jesus se endireitou-se e disse-lhes. Por que ele se endireita? Veja, amados. Para dar mais peso à sua resposta. Jesus se levantou. Ele estava ensinando sentado, correto? Para as pessoas. Agora ele se levanta. Então deu-lhes uma resposta como somente ele podia dar. E qual é? Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Jesus mostrou que eles não estavam aptos para executar a mesma lei que aparentemente, hipocritamente, queriam tanto cumprir. O que fez Jesus ficar indignado foi que esses homens que tinham intenção de pecar, assassinando o próprio Messias, se faziam de chocados pela ofensa daquela mulher. Sabe aquilo que vemos, irmãos? O julgamento hipócrita. As pessoas engolem um camelo, né? Mas engasgam com uma mosca. Será que eu não sou assim? Será que eu não gosto de ressaltar o pecado do outro? Deus me ensinou algo muito precioso na minha vida conjugal, irmãos. Apenas para exemplificar isso que está acontecendo. Porque às vezes nos nossos casamentos nós gostamos de engolir um camelo quando é relacionado a nós. Mas quando o nosso cônjuge faz alguma coisa, nossa! Você é pecadora! Principalmente os homens. Principalmente os homens. Muito tempo eu orei a Deus, falando, Deus, muda minha esposa nisso, muda naquilo outro. E parece que a situação só piorava. Até o dia que eu percebi que quem precisava de mudança era eu. Quem precisava aplicar a lei em mim mesmo era eu. E não começar a ressaltar o pecado de um, o pecado de outro, o pecado de outro. Por que eu não tenho paciência? Eu comecei a me perguntar. Por que eu não tenho mais misericórdia? Eu comecei a me perguntar. Por que a minha atitude não é a mesma de Cristo? Porque é muito fácil, irmão, em meio de pecadores, ressaltar pecados. Utilizar a lei em benefício próprio é muito fácil, irmão. É muito tranquilo. Você consegue agora mesmo pegar pecado e falar. Não estou dizendo que nós, homens, não devemos ensinar nossas esposas, mas devemos primeiramente aplicar em nós a lei de Deus. Buscar misericórdia e amor. Porque assim como minha esposa não cumpre a lei, eu também não cumpro. Então como é que a gente equaliza isso aí? Com misericórdia de Cristo. É isso que nós precisamos aprender. Seja o primeiro que atire a pedra contra ela, quem não tem pecado. Amados, e ele cita aqui Deuteronômio 17, verso 7, veja só. Olha que interessante. As mãos das testemunhas serão as primeiras a proceder à sua execução, e depois as mãos de todo o povo. Eliminem o mal do meio de vocês. Se você analisar aqui, para que alguém seja pego em adultério, eu preciso conhecer quem é o cônjuge. Se é casado, se não é. Então falta aqui também uma terceira figura, que seria o marido da mulher. Cadê o marido da mulher? Que seria a primeira testemunha a pegar a pedra e a atacar. Não tem também. Como prescreve Deuteronômio, capítulo 17, verso 7. Ele declarou isso, amados. Jesus fala, seja o primeiro e atire a pedra. Quem não tem pecado, quem está sem pecado. Ele declarou isso em conformidade com o costume da lei. Pois Deus ordenara que a testemunha, com as suas próprias mãos, tomasse a iniciativa na morte dos malfeitores, em conformidade com a sentença por eles pronunciada, a fim de haver mais prudência
em dar-se testemunho. Sempre o julgamento começa em nós, irmãos. Isso demonstra que as pessoas estão prontas a estabelecer juízo sobre outras, sem antes analisar suas próprias vidas. O que Jesus está fazendo aqui é, analise primeiro você. Analise a sua vida, antes de levantar as suas pedras. Quem é você diante de Deus? O que ocorre aqui é justamente o que deve ocorrer entre nós. Amados, se levantarmos algo sobre alguém, antecipadamente devemos correr os olhos da lei sobre nossas vidas. A hipocrisia deve ser sempre acompanhada de olhos cegos. Somente os hipócritas sem olhos cegos não analisam si mesmos. A consciência dos hipócritas é insensíveis. Mateus 7, verso 5, fala sobre o julgamento hipócrita. Veja só. Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Ele está falando isso com base na explicação e na interpretação da lei dos fariseus. Sermão do Monte. Tire a viga do seu olho. E tentar tirar a viga do seu olho, você vai perceber que nunca você vai conseguir. Porque todo dia você peca, não peca, irmão? A pergunta é, você está em condições de julgar alguém? De estabelecer um juízo? Claro que eu não estou aqui eximindo, a questão de corrigirmos em amor, disciplinar em amor o irmão. Porque ver o pecado e não falar nada também é pecado. É querer a própria destruição da pessoa. Mas o que eu estou falando aqui é sobre um juízo hipócrita. É sobre uma condição hipócrita, irmão. Que é totalmente reprovável. Verso 8. Então ele disse isso. E tornou-se a inclinar-se e escrevia na terra. Mais uma vez, o silêncio audível de Jesus. Certamente ainda em reprovação ao duro tribunal desses homens hipócritas. Em uma atitude de reprovação se inclina novamente, escreve no chão. E além disso demonstra que o assunto já está resolvido. Que nenhuma palavra era necessária, pois suas intenções eram obscuras e cegas. Verso 9, a reação. Olha só. Quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Quando ouviram isso, saíram um a um. As palavras de Jesus foram cirúrgicas, irmãos. Cirúrgicas. Ele respondeu com o prisma da misericórdia. Ele respondeu sobre a condição de total dependência nele. Se devemos estabelecer o juízo, que seja conforme a reta justiça, irmãos, e não a nossa. E para exercer a reta justiça, a primeira coisa é misericórdia em Cristo Jesus. Tanto na abordagem correta, quanto na interpretação da lei, quanto na aplicação da consciência desses homens, a resposta de Jesus foi impecável. Impecável. O debate chega a seu fim e todos esses homens declaram suas derrotas. Alguns manuscritos trazem as palavras, talvez na sua Bíblia esteja assim, a King James está. Reprovados em suas consciências. Tem alguma Bíblia aí que está com dessa versão? Consciência? Usados pela própria consciência. Própria consciência. A King James também está assim. Amados, esses homens, ao ouvir as palavras de Jesus, eles pensaram, eu tenho muita coisa para resolver na minha vida. A consciência feriu. E talvez aquela mulher fosse mais limpa do que eles na condição espiritual. A começar pelos mais velhos, até os últimos começaram a se retirar. Pode ser que eles foram os primeiros, os mais velhos, a perceber que tinham sofrido uma derrota humilhante. Afinal, quanto mais tempo de vida, mais pecado para você refletir, né?
Quanto mais tempo de vida, mais consciência para ser acusada, né? Eu até temo viver muito porque o peso da lei, né, às vezes é difícil de lidar. Somente Cristo para nos ajudar, irmãos. Somente Cristo. Mas os mais velhos começaram a sair. Eles também podem ter sido conscientes de seus pecados e da impossibilidade de cumprir o desafio de Jesus. Como que eu vou cumprir? Os mais velhos, percebam, eles tinham uma preeminência também, eles eram os mais respeitados, né? Eles eram mais sábios, segundo o olhar judeu. Então, quando eu vejo um ancião, os mais velhos, se retirar, segundo as palavras de Jesus, o que o mais novo vai querer ficar lá? Então, se retiraram. De frente com a verdade e com amor à hipocrisia. Ironicamente, aqueles que tentaram envergonhar Jesus foram envergonhados. Aqueles que vieram para condenar a mulher foram embora condenados. Infelizmente, a consciência ferida e o sentimento de culpa não levou esses homens ao arrependimento e a Cristo. Aqui era a deixa para falar: Senhor, nos salve! Senhor, me ajude! A minha consciência está me acusando, a lei está pesando sobre mim. E o que eles fizeram? Foram embora. É assim que reagimos, irmãos. A forma como reagimos à lei, se não for direcionada para Cristo em confiança e dependência, você vai desviar para si mesmo. Não era o momento desses homens se retirar e virar as costas para Cristo. Tanto eles quanto a mulher adúltera eram para se prostrar diante de Jesus Cristo e pedir perdão pelos seus pecados. Nos salve, Jesus. Nos salve. Se você não conseguir administrar o peso da lei sobre sua vida, que eu sei que ela vem. Se você não depender de Cristo, você vai passar uma vida agonizante. Você vai passar uma vida como cristão pesada, sobrecarregada. Se você não depender de Cristo e dos seus méritos, da sua obra, você dificilmente vai conseguir viver. Dificilmente. Eu conheço cristãos que têm medo de ler a Bíblia. Porque sabe, o quanto mais ler, mais ele vai se ver como um pecador. Não, isso aqui não, pula. Ele seleciona textos. Geralmente é os das promessas, né? Seleciona. Por quê? Porque não sabe lidar com a lei. Paulo vai dizer em Gálatas que a lei é a nossa pedagoga. É o nosso tutor. Até quem? Até Cristo. A lei tem poder de te pegar, falar que você é um pecador miserável, te lançar e te colocar de frente para a cruz do Calvário. Falar, é aqui que você tem que descarregar o seu peso. Já leram o Peregrino? Vai descarregando o peso. Descarregando. Na cruz. É assim que vivemos, irmãos. Se você ficar focando, amado, na sua insuficiência, você mal vai conseguir viver. Você vai ficar deprimido, você vai ficar triste. Porém, amados, Cristo nos oferece vida. Vida em abundância. Paz que excede todo entendimento. Mas precisamos entender qual é o significado, qual é a importância da lei e até onde ela vai. Você deve ter isso muito bem formulado em si e falar: sou justificado em Cristo pela fé. Até aqui você atuou e continua atuando apenas para a santificação, que já é algo primoroso. Mas a lei não oferece perdão. A lei não salva ninguém. Quem salva é Cristo. Esses homens eram para ter se humilhado e se prostrado diante de Deus. Ficou só Jesus e a mulher. Não significa, cuidado, tá? Para pensar que a multidão que ele estava ensinando no verso 2 foi embora também. Em tela aqui, o foco está nos escribas, fariseus e a mulher. A multidão permanece lá. E a mulher ficou. Mas por que todos aqueles escribas que tinham trazido a mulher adúltera não lhe deram mais aborrecimento? Ao lermos que a mulher permaneceu com Cristo, lembremos-nos que no final estaremos de frente com Ele. Quando as nossas obras serem requeridas, porque seremos julgados conforme as nossas obras. E qual é a obra exigida de nós? Que creiamos naquele que Deus enviou. Na verdade, as suas obras não são suas obras.
porque elas são inválidas, insuficientes. As obras requeridas da sua mão são as obras de Cristo. E a diferença no grande dia, no julgamento, será: você crê em Cristo ou você não crê? Você dependeu dele? Ou você ficou sofrendo e tentando ajustar a sua vida pelos seus próprios méritos à lei? Para com esse pensamento. Para de tentar vencer a lei com a sua força. Você precisa de dependência e confiança em Cristo para se ajustar à lei com os méritos dele, com a obra dele. É isso que nós precisamos aprender, irmãos. Porque no final estaremos de frente com ele, como essa mulher está. Verso 10. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Então, mais uma vez, Jesus se endireita, e não vendo ninguém mais do que a mulher, então ele fica de pé para com a mulher. A primeira vez que ele levantou foi para dar uma resposta cirúrgica, para envergonhar aqueles homens, para realmente condenar eles através das próprias consciências. O Deus do universo se levanta, agora não por um importúnio, mas sim por uma ocasião oportuna, para demonstrar que a livrou da condenação. Os dois momentos em que Jesus se endireita representam os dois estados únicos possíveis para toda a raça humana: ou salvar, ou condenar. Assim, as Escrituras dizem que Cristo voltará e estará de pé para absolver ou condenar como justo juiz. E ele pergunta a essa mulher: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Como se Jesus não soubesse, mas ele precisa mostrar para a mulher. Mas ele desejava gravar nela o grande favor que lhe havia concedido. Graça. Graça, irmão. Que ela meditasse sobre isso em sua mente e lhe desse expressão a saber que a sentença de condenação não fora pronunciada contra ela por ninguém, embora exigida pela lei de Moisés. Ninguém te condenou? Ainda assim, ao fazer essa pergunta, fica claro que o tribunal dos homens nada tem de valor quando comparado com o tribunal celeste. Por mais que ela tivesse livre temporariamente desses homens, a lei permanecia condenando seus atos sujos. E ao se ver livre daqueles homens, e Cristo, ao perguntar, exige dela uma resposta. Para que ela olhe para a situação e veja: realmente, cadê eles? Não estão mais aqui. E ela era ser constrangida e grata a Jesus Cristo. A graça nos constrange, irmão. E se éramos adúlteros e não somos mais, não é somente pelo peso da lei que está em nós, e sim pelo constrangimento que nós temos, pelo favor imerecido que recebemos. Olhar para Cristo, que me absolveu, e continuar pecando, é condenar Cristo novamente naquela cruz, irmão. Então é isso que me refreia. O constranger. Olhar para Cristo e pensar: não, Cristo me deu vida. A vida que vivo neste corpo, não vivo para mim mesmo, mas para a glória dele. O cristão, ele é transformado, a metanoia que acontece em nós é com base na graça, irmão. E não na dispensação da lei. Na graça. Obedecer com base na graça, no favor, é totalmente diferente de obedecer com base no medo, com base na ameaça. E as duas coisas são ressaltadas nesse texto. Cristo oferecendo graça e hipócritas oferecendo a lei. No verso 11 e último, ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Aí muitos queriam que parasse aqui esse verso, né? Muitos amariam que parasse aqui.
Mas ele continua. Vai-te e não peques mais. Aí muda tudo. Ela disse, ela confirmou, ninguém, Senhor, porque ele perguntou, aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela responde, não, ninguém, Senhor. Essa mulher reconhece que se vê livre dos tribunais dos homens. Porém, ainda resta um veredito do justo juiz. E disse-lhe Jesus, nem eu te condeno, porque ele oferece graça, recomeço, perdão, amor. O veredito de Jesus, no entanto, não foi processado como uma absolvição simples. Não significa aqui uma absolvição simples. Ou que ele não condenou seus atos, porque muitos gostam de interpretar dessa forma. Que Jesus foi complacente com o adultério. Negativo. Negativo. O veredito foi de fato, uma carga rigorosa para ela viver a partir daquele ponto. De maneira diferente. Porque ele diz, vai-te e não peques mais. Ou seja, a partir daqui, eu te perdoo. Mas a partir daqui eu também exijo que você viva diferente. Então não é libertinagem, irmão. Não é fazer mau uso da liberdade que temos em Cristo. Mas a partir do momento que você entendeu da obra vicária, que você recebeu a fé em Deus, a fé em Cristo Jesus, a partir daquele ponto você deve mudar a sua vida. Você deve conhecer, a sua consciência é destinada para a obra de Cristo, e a partir disso você tem uma outra cosmovisão do mundo. A obra libertadora de Jesus não quis dizer desculpa de pecados. O encontro com Jesus sempre exigiu transformação de vida e afastar-se do pecado. Pecado não foi tratado com ligeireza por Jesus, mas aos pecadores foi oferecida a oportunidade de começar uma nova vida. Assim como hoje. Você que nos assiste, você que está conosco, que ainda não crê em Cristo, hoje é oferecida mais uma vez a você a oportunidade de se arrepender, clamar, rogar a Ele para que te ofereça perdão. Hoje é dia. Cônscio de sua vocação, ele exorta a mulher ao arrependimento e a conforta com uma promessa de graça. Daí inferimos qual é o desígnio da graça de Cristo. É para que o pecador, uma vez reconciliado com Deus, possa honrar o autor da sua salvação, vivendo uma vida boa e santa. Em suma, pelas mesmas palavras de Deus, quando o perdão nos é oferecido, somos igualmente chamados ao arrependimento. Além disso, ainda que essa exortação aponte para o futuro, contudo ela humilha os pecadores, despertando sua memória para a sua vida pregressa. Porque mesmo quando você tem um encontro, recebe a fé, o arrependimento, daquele ponto em diante, exige-se uma nova vida, correto? Mas daquele ponto em diante, você também lembra quem você era. E isso sempre vai te dar gratidão. Sempre vai despertar um sentimento forte, alegre, contente para com Cristo. Alguns perguntam, e já me perguntaram, essa mulher e não pecou mais? Não sei. Mas a oportunidade foi dada. Cristo falou. E eu encerro essas palavras, esse sermão, com essas palavras. Romanos 6, verso 1 ao 2. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? É o que essa mulher precisava entender. Que Deus abençoe os irmãos. Amém? Que possamos recorrer a Cristo para a nossa salvação. E não os nossos méritos. E não o que podemos fazer. Amém? Deus abençoe. Fique de pé, amado. Vamos orar juntos e agradecer ao Senhor. Oremos. Eterno Deus, nosso Pai, lhe agradecemos por mais uma vez o Senhor ser fiel, nos ensinar, nos exortar, nos corrigir,
nos direcionar para Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Que o Senhor continue a trabalhar em nós e que as nossas vidas realmente sejam conformadas a Cristo e venham a glorificar o Teu santo nome. Em todas as esferas do nosso cotidiano, em tudo aquilo que venhamos a fazer. Que possamos, Deus, confiar no Senhor, depositar completamente as nossas vidas em Ti. Faça isso em nós. Gere arrependimento nos impenitentes. Transforme a vida de todos nós aqui, Deus. Ajude-nos, Senhor. Muito obrigado, Deus, por mais uma vez, neste dia, podemos estar aqui reunidos, cultuando ao Senhor. Muito obrigado. E que o Senhor nos dê uma semana, Pai de amor, na Tua presença, na Tua graça, buscando, cultuando ao Senhor, mais uma semana. Muito obrigado, Deus. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, esteja com todos nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Apenas alguns avisos, encerrado o culto. Sexta-feira agora, às 20 horas, temos encontros dos homens, tá? Então as mulheres vão se reunir também lá no tabuão, tá? No chá de mulheres. E aqui nós abordaremos os assuntos relativos ao sacerdócio do nosso lar. Tá? Estamos utilizando um livro do Vode Bauchan, né? Vode Bauchan, né? Um batista reformado dos Estados Unidos. Então esteja conosco. Mulheres, se programem aí com as caronas, né? Para estarem lá. E sábado, dia 30, aniversário da igreja. Tá bom? Às 19h30. Após o culto aqui, que os irmãos de Francisco Morato estará conosco, o William, da Estandarte de Cristo, trará ali a literatura, né, para a compra dos irmãos, livros, e após teremos uma janta ali, tá bom? Então esteja conosco aqui para celebrar o aniversário, no dia 30 de outubro, às 19h30. Deus abençoe os irmãos. Tem cantina, tá? E tem os doces ali também. Bom? Deus abençoe. Boa semana a todos. Cumprimente seu irmão.